Boa noite, a paz de Cristo a todos. Estamos começando mais uma aula, né? E hoje dando sequência, continuação, a partir do capítulo 6. Temos bastante matéria para a gente ver ainda. Temos essa aula e temos mais uma, não é isso? Não, acho que essa é a última. Essa é a última já, gente? Essa é a última. E já é a última? Poxa, eu estou aqui pensando que tem mais essa, mais uma e mais uma. Gente, tem muita coisa. Então tá bom. Para mim era então me perdi, não tem problema não. Me perdi, mas me achei. Vamos lá. Assim deve ser um cristão, né? Ainda que ele pense que está perdido, ele não está. Ainda que seja um filho pródigo que vai para o mundão desejar comer as bolotas dos porcos sem limão. Muito bem. Capítulo 6, Cristianismo Moderno, 1648 a 1815. Na Inglaterra, os puritanos alcançam o poder para tomar a igreja da Inglaterra como desejavam. Lembrando que a igreja ela está dentro de um sistema onde o líder dela, até então, é o próprio rei. Lembrando que ela já aderira o protestantismo a reforma do protestantismo, né? Porque estava vendo o protestantismo hoje, a reforma de Lutero? Isso aí. Por favor, me ajude. Então, eles aderiram à reforma, ok? A Inglaterra já aderiu à reforma, ok? A igreja da Inglaterra, ela está com o líder, o sacerdote, ou o líder da igreja é o rei da Inglaterra. Nasce agora esse ramo dentro da igreja, chamado de os puritanos, ok? Então, esses puritanos, eles vão alcançar o poder para tomar a igreja da Inglaterra como desejavam. Eles desejavam esse segmento que vai nascer na própria igreja. Eles desejam que haja na igreja algumas reformas. Então perceba que o lema da reforma aqui parece que está de certa forma acontecendo, que é igreja reformada, sempre se reformando no sentido de estar se voltando para a centralidade das escrituras sagradas, ok? Então, o parlamento inglês convocou uma assembleia de Westminster, isso em 1643 a 1649, composta dos maiores teólogos puritanos. A assembleia, a reunião, apresentou ao parlamento os planos para uma reforma definitiva da igreja nacional. Foram aprovadas leis que exigiam um alto padrão moral do povo, a influência da igreja no povo. Lembrando que nesse momento, não apenas a Inglaterra, mas os países europeus, eles têm entendimento de que aquele povo ele segue a religiosidade ou a religião do seu país. Então, se um país era católico, o povo era católico. Se um país ele segue um outro tipo de religiosidade, no caso agora reformado, todos seguem esse tipo de religiosidade. Ok? Dúvida nisso? Não, né? Não. Muito bem. Então, eles agora vão implementar algumas leis, né? Apresentou o parlamento para uma reforma definitiva. Foram aprovadas leis que exigiam um alto padrão moral do povo. O povo tinha que ter dentro de alguns padrões. A severidade das decisões puritanas foi manifesta nas mais diferentes áreas da vida nacional. Não obstante a sua ostentável prova de caráter, havia no governo puritano certa tirania e estreita visão. Mesmo eles tendo uma percepção no sentido de se voltar para o cristianismo puro, verdadeiro, não cedendo a algumas vaidades, se é que a gente pode dizer assim, alguns deles eram muito rígidos.
Então, eles não estão tendo uma boa aceitação do povo. Por conta dessa dureza. O que contribuiu para tornar o seu governo bastante impopular entre o povo inglês. Como a impopularidade do governo dos puritanos aumentava a cada dia, seguiu-se uma tremenda reação do povo contra tudo que eles tentaram introduzir e realizar. Nessa época, restaurou-se a monarquia, volto novamente, com a elevação de Carlos II ao trono. O novo governo, então, restaurou a Igreja Nacional à forma que tinha antes da vitória dos puritanos. Mais uma vez, o rei que vai ser o sacerdote. Ou o líder. Retroceder. Retrocederam no sentido de voltar como era antes. Ok? Voltar como era antes. Aquilo que alguns entendiam ou entendem que seria um desenvolvimento, uma evolução com os puritanos, o povo não quis. O povo não aceitou, o povo não concordou. Eu não sei se eu acho que foi semana passada que eu dizia, acho que foi semana passada, que acho que o Carlos, né? Carlos, até que eu lembrei, poxa, também, depois de alguns anos. Eu temo essa questão aqui dessa forçação do povo, e aí nós falamos bastante aqui a respeito de Moisés, Arão, lá no deserto, aquela coisa toda. Então, o povo, a forçação do povo, querendo que volte um sistema mais tranquilo, que não seja tão rígido, tão duro. O novo governo, então, restaurou a Igreja Nacional à forma que tinha antes da vitória dos puritanos. E aí continua a história, a gente não vai dar sequência nessa parte. Mas voltando aqui. Sociedade dos Amigos é uma denominação protestante fundada por George Fox por volta de 1647. Representa uma ala radical do movimento puritano, ok? Então, uma ala radical puritano inglês. Seu fundador defendeu a ideia da proximidade com presença interna do ensinamento e da liderança de Cristo, o que torna irrelevante a construção de edifícios especiais ou a ordenação de ministros, mas torna necessária a aplicação do ensino de Cristo a todas as esferas da vida. Então, perceba que esses aqui, no caso que são os mais radicais, eles, de certa forma, percebem que está acontecendo meio que parecido com o catolicismo, dando ênfase, isso na Inglaterra, né? Nos anglicanos, isso está acontecendo uma facilitação ou uma certa permissividade na igreja e dando ênfase maior em coisas que deveriam ser secundárias. Por exemplo, eles vão aqui insistir que ele precisa estar e investir tempo no ensino, e esses ensinos têm que influenciar na esfera da vida, na esfera social. Tem que influenciar. Todavia, o que eles estão, inclusive na Inglaterra, dando primazia, parece que são as edificações, os edifícios, ou as construções. Seria mais ou menos assim. Vamos supor que em Itaboraí, ou em qualquer outro lugar, só no campo da suposição, né? Existe uma determinada denominação evangélica, ou, para a gente entender mais próximo, protestante, que protestou o catolicismo no ano passado, que ela está fazendo uma construção, um templo novo, só no campo das hipóteses, né? E aí, ela está voltada a sua atenção
a condição financeira e todas as coisas voltada para essa construção. E o ensino de Cristo, o ensino das Escrituras Sagradas está ficando de lado. Lógico que isso é apenas uma hipótese, não está acontecendo isso. Nem em Itaboraí, nem em lugar nenhum aqui no Brasil. Hã? Bom, apenas no campo das hipóteses. Ok? Porque nós sabemos que as pessoas é o bem maior que a igreja tem. Não é de forma alguma as paredes ou qualquer coisa que há nos templos, né? São as pessoas, mas apenas no campo das hipóteses. Então, há esse movimento aqui radical, mais radical, dentro do puritanismo, dentro da igreja anglicana. Muito bem. A organização que se propagou logo no início pela Inglaterra chegou às colônias britânicas da América do Norte. Olha que coisa interessante. Provavelmente vocês já sabem disso, mas caracterizou-se por excluir todo dogma com rejeição. Vamos de novo. A organização que se propagou logo no início pela Inglaterra e chegou às colônias britânicas da América do Norte caracteriza-se por excluir todo dogma. Olha aí! Todo dogma com rejeição expressa da predestinação calvinista, e aí eles agora começam a rejeitar esse tipo de teologia, né, a predestinação calvinista, e todo sacerdócio ou culto estabelecido. Os Quakers, ou os Quakers, né, não admitem ritos que ministrem os sacramentos. Vocês entenderam isso aqui? Então, os Quakers não admitem ritos que ministrem os sacramentos, mas acreditam no batismo e na comunhão espiritual, ou espirituais. Reconhecem, isso são movimentos que vão surgindo, tá, gente? Reconhecem como autoridade suprema a palavra do Espírito Santo, dirigida reconditadamente a cada indivíduo. Então, o que acontece? Eles não dão ênfase, os Quakers, por exemplo, e outros movimentos que vão se distanciando do início ou dessa teologia aqui calvinista. Oi? O que é Quakers? Só lembra da farinha? Da farinha lembra. Então. Quaker, nós vamos ver mais adiante, tem uma ideia de tremer. Aqui entre parênteses. Isso, aquele que treme. Os que se tremem. Quando não é a nossa matéria hoje, a gente apenas vai passar por eles, né? Mas temos, por exemplo, uma letiva que vai tratar bastante desse caso aqui e de outros também, que vai se aprofundar nisso, que vai falar que na liturgia deles, ou no culto deles, eles parecem que ficavam aqui meio que tremendo, né? São cheios. Os Quakers que eu estou dizendo, tá, gente? Estou dizendo nenhuma daqui e de lá, nem lá. Então, parece que os cultos deles, eles ficavam como que estivessem tremendo, né? Cheios do Espírito. Né? Então eles ficavam meio que tremendo. Quando eles vieram colonizar aqui a América do Norte, eles vieram com aquelas outras seitas, outras religiões. Então, eles estão vindo, mas estão abandonando a teologia inicial, ou uma das iniciais, no caso, o calvinismo. Calvinismo no sentido de predestinação. Ok? Então, eles vêm abandonando algumas coisas, ok? Mas também vem trazendo coisas, por exemplo, olha a potência que hoje é o Estado do Norte, na América, ou a parte norte, né? Porque nós também somos América, né? Nós somos americanos, vamos dizer assim, do Sul, não é isso? Isso aí. Muito bem, deixa eu ver onde eu parei aqui. Reconhecem como autoridade suprema a palavra do Espírito Santo, dirigida reconditamente a cada indivíduo. Logo, o Espírito continua falando, não no sentido que não fale mais, mas parece dar a entender que com a mesma virtude ou autoridade que falava no passado. Mas deixa eu tentar melhorar aqui, que ficou meio estranho. Parece até que eu estou falando que ele não fala mais, ele não tem autoridade, né? Não é isso de forma alguma. Mas é que a palavra que hoje eu possa ter uma revelação hoje, ela não está
entenda por favor, ela não está acima da palavra escrita, nesse sentido que eu estou querendo dizer, ok? Ela não está acima. Uma profecia hoje, segundo alguns que pode ter validade, hoje nós temos, e somos exortados pela Bíblia, um de cada vez, se não se me confunde, analisar e julgar. Não o profeta, mas a profecia. Hoje sim. Mas percebemos que a Bíblia não, ela está encerrada, ela é a palavra de Deus, inspirada pela palavra de Deus. Aqui parece que está havendo o seguinte: essa palavra, que é do Espírito Santo, ela tem autoridade suprema. A autoridade suprema, eles não estão debaixo de uma autoridade eclesial, não querem se prender a uma congregação, a seguir um sacerdócio. Então, nesse sentido, eles vão se distanciando. Não reconhece a autoridade suprema, reconhece, tá. Eles não admitem ritos que ministrem o sacramento. Então, aquela liturgia... Não seguem a liturgia que tanto os católicos, mesmo os protestantes iniciais, seguem. Então, eles tinham apenas um líder que ministrava ali. Isso aí. Mesmo assim, se Deus falar ali de uma outra forma, Deus falou, então segue aquilo ali. Muito bem. O sistema de governo da igreja permanece igual desde o tempo de George Fox. O centro de união dos seus membros é a Assembleia Mensal, na qual são discutidas questões gerais de finanças, de bens, assim como adotadas as deliberações relativas a membros da comunidade. Na vida social, os quakers se distinguem por sua dedicação. Olha só que coisa interessante. Gente, a ideia aqui, eu falei isso ontem, a gente tem que sempre falando, a ideia aqui não é concordar ou discordar, até porque isso aqui é uma continuação, uma história verídica, mas é uma história. A ideia aqui é a gente analisar, conhecer a história. Tem pontos que eu concordo, tem pontos que eu discordo, mas nós precisamos conhecer, ok? Então, os quakers se distinguem por sua dedicação ao trabalho, pela recusa em prestar juramentos e por um pacifismo que rejeita o serviço militar. Por exemplo, o Xão teria dificuldade em ser um quaker. Teria dificuldade. E o senhor também, né? São os membros que ainda dos Estados Unidos, que eles vivem ainda de forma... bem separado ali, uma barba grande. Isso, inclusive a farinha, né? Mostra ali uma pessoa bem... Bom, rejeita o serviço militar e mesmo a autodefesa. Bom, essas posições contrárias a muitas instituições e costumes sociais fizeram-nos vítimas de perseguições e alvo da zombaria de seus concidadãos. O elevado nível ético de sua vida pessoal e as instituições educativas que mantêm a sua contribuição científica e social, como a reforma penitenciária, implantada pela quaker inglesa Elizabeth Fry, no início do século XIX, e logo estendida a toda a Europa, acabaram por granjear-lhes o reconhecimento e o respeito da sociedade. A origem dessa designação, quaker, em inglês quaker, comum desde o final do século XVII, pode ser atribuída a duas circunstâncias. A exortação do fundador ante o juiz: honrai a Deus e tremei diante de sua palavra. Tremer em inglês é to quaker, ou ao tremor, em inglês quaker. Espiritual dos fiéis na Assembleia Religiosa. Então, dá a entender que eles ficavam, né? Tremos. Muito bem. Tranquilo? Opa, voltei. Tranquilo? Podemos avançar? A Revolução. Os acontecimentos dessa época mostraram que a maioria da população preferia que a Igreja Nacional permanecesse
como no tempo da Reforma, em vez de seguir o sistema introduzido pelos puritanos. Isso não significava que o protestantismo inglês fosse duvidoso, e a prova disso pode ser vista quando o rei Tiago II, sucessor de Carlos II, tentou transformar a Igreja Nacional em católica romana. Tentou voltar ao catolicismo. O povo se rebelou completamente, não aceitou a hipótese de voltar ao seio católico. Essa revolução decidiu em favor da Inglaterra várias questões de suma importância entre elas. Então, percebam que havia conflitos. Havia conflitos. Então, que o poder pertence ao povo, que a Inglaterra continuaria protestante, que seria preservada amplamente a liberdade de culto. Na Escócia, então, isso nós estamos vendo a história praticamente de toda a Europa. Ok? A restauração de Carlos II ao reino da Escócia foi seguida de reação semelhante à que houve na Inglaterra. Em 1661, o parlamento escocês instituiu aos bispos na igreja da Escócia e declarou o rei como chefe da igreja, a exemplo da Inglaterra. Além disso, removeu das paróquias muitos ministros que foram substituídos por homens incompetentes. O povo contestou contra essa atitude, a maioria das pessoas abandonou as igrejas para ouvir em suas próprias casas ou nas praças públicas os ministros que tinham sido expulsos. O governo então resolveu forçar o povo a assistir às sessões nas igrejas, valendo-se de leis repressoras. Tem que ir, meu irmão. Ou vai, ou vai. Foi nessa época que se levantaram governantes ou pactuantes, ou quem são? Grupos de pessoas que insistiam em permanecer fiéis à antiga forma eclesiástica presbiteriana e contrários à interferência do governo nos negócios da igreja. O governo se metendo. Muito bem. Na época, lógico. Hoje é diferente. Não tardou para que essa oposição ao governo se transformasse em rebelião armada, que terminou na Batalha da Ponte Waterloo em 1679, quando os rebeldes, entre aspas, foram derrotados. O fim dessa perseguição veio com a ascensão de Guilherme e Maria ao poder em 1689. O presbiterianismo foi restaurado na Escócia para nunca mais ser perturbado. Então, perceba que, agora na Irlanda, como a reforma protestante, ela influenciou mesmo os países que permaneceram católicos. Por meio de guerras, lutas, no meio das contra-reformas, ou a tentativa. Durante a primeira metade do século XVII, 17 não é isso? É um X, um V e 2 pauzinhos, 17, né? É isso, né? Não, quer dizer, né? É um X, um V e 2 pauzinhos. Não é assim que nós aprendemos? Grandes extensões de terra no norte da Irlanda foram tomadas pelo governo inglês porque seus proprietários se rebelaram. O povo irlandês que residia naquelas regiões ficou desabrigado e emigrou para o sul. Suas propriedades foram ocupadas pelos novos colonos que o governo fez vir da Escócia e da Inglaterra. Coisa bonitinha, né? Mais tarde, outros povos escoceses fugiram para a Irlanda. Foi assim que a província de Ulster tornou-se habitada, principalmente por escoceses e quase todos presbiterianos. E esta a origem do povo escocês irlandês. Durante o século seguinte, essas pessoas foram terrivelmente maltratadas pelos proprietários das terras e também perseguidos pela igreja oficial da Irlanda, que era episcopal, o bispo, né? Como a da Inglaterra. Então perceba que quando a gente tem que ter um certo cuidado, quando alguns evangélicos,
pau, desculpa o termo, mete o pau na Igreja Católica, que a Igreja Católica matou muito, não faz só já. A nossa história, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, também Tem sangue dentro. botou para torar, como diz a dona. Botou para torar. Muito bem. E aí, olha só, né? E aí, alguns de nós não valorizam o que nós temos hoje de uma forma bem tranquila. Nós temos a Bíblia, nós podemos ler, podemos seguir. Hoje, e mais, temos um Estado laico, a gente pode seguir a religião que a gente quiser. Se alguém quiser bater uma coringa, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Né? Se quiser o que nós quisermos ser ou seguir, tranquilo. Ninguém nos impõe ou ninguém nos obriga a nada. A gente pode ser, coisa triste. A gente pode ser até evangélico, meio macumbeiro e meio católico. Olha que coisa, não tem problema. Aqui não, aqui são poderes, são reis, são pessoas que mandam e desmandam. Ó. Muito bem. Também perseguidos pela Igreja Oficial da Irlanda, muito bem. Por isso, entre 1713 e 1775, milhares de escoceses e irlandeses imigraram para a América, onde desempenharam um notável papel na formação do povo americano. França. No século XVIII, foi para a França uma era de grande desenvolvimento, quando a nação prosperou tão rapidamente que chegou a alcançar o primeiro lugar entre os países europeus. Durante o brilhante reinado de Luís X, o pauzinho V, 14, isso, o pessoal põe, poxa, que bacana, que se estendeu de 1661 a 1715, a Igreja Católica Romana, nesse país, aproveitou-se desse fortalecimento da vida nacional para demonstrar sua energia religiosa mediante a pregação, as obras filantrópicas, começa agora o desenvolvimento das obras filantrópicas, e o trabalho missionário. Foi justamente esse crescimento e fortalecimento da vida religiosa nacional que deu origem ao movimento conhecido como Gallicanismo, cujos devotos eram profundamente ligados à Igreja Católica Romana. Entretanto, acreditavam que o Papa não tinha o direito de interferir na política nacional francesa. Então, o gallicanismo são esses católicos, ok? São esses católicos que entendiam, que acreditavam que o Papa não tinha o direito de interferir na política nacional. Esse é o do nome de gallicanismo. São católicos, mas que não concordam com certas coisas. Né? Em oposição ao gallicanismo, ou seja, a esse grupo de católicos que não concordam com essas atitudes, levantou-se outro partido chamado Ultramontano, cujos seguidores obedeciam rigorosamente às ordens papais, acima de tudo e de todos. Acima de tudo e todos. Esse grupo era formado por quem? Principalmente pelos jesuítas. Principalmente pelos jesuítas. Durante a última parte do século XVII e durante o século XVIII, os jesuítas sofreram forte oposição no território francês. Por fim, foram expulsos da França em 1764, iniciando-se assim o fim dos jesuítas. Gente, tudo que nós estamos passando aqui é apenas, na verdade, tendo apenas um panorama da história, até porque só essa parte que nós vimos, isso dá livros. Inclusive, eu não consegui trazer para vocês a história do cristianismo. É interessante, provavelmente eu mostrei para vocês em outro momento. Seria ou será interessante, se vocês puderem adquirir, dar uma lida. Eu não sei se tem como baixá-lo, mas é um livrinho bonito, assim, bacana dessa. Bacana dessa, né? Depois, se vocês conseguirem adquirir. Alguém tem, não? Não. Bem, a Revolução
Revolução Francesa. Quando a Revolução estourou, 1789, a Assembleia que representava o povo demonstrou amargo desagrado para com a Igreja Católica Romana. A primeira legislatura da Revolução Francesa, 1789 a 1790, confiscou as propriedades da Igreja Romana, aí deu ruim. Aí deu problema. E vendeu boa parte delas para enfrentar as necessidades nacionais. Estabeleceu completa liberdade religiosa, aboliu as ordens monásticas, mosteiros, né? Entretanto, essa revolta contra o domínio católico também prejudicou o cristianismo de forma geral. E vamos entender isso. Em 1793, o culto cristão foi abolido e a existência de Deus foi formalmente negada. Olha o problema. Sai de um extremo para outro extremo. Quando nós estudamos um pouquinho de filosofia, a gente vai abordar um pouquinho mais dessas questões. No lugar do culto cristão, foi estabelecido o culto da deusa Razão. Razão. Entenderam a deusa Razão? Quem que estava cultuando isso? Oi? Quem estava cultuando isso? Quem estava cultuando? Então, vamos lá, a gente explica. Não necessariamente um culto, especificamente, né? Mas está acontecendo ali a Revolução Francesa, o Iluminismo e essas questões estão voltando a valorizar o pensamento filosófico, o raciocínio, a lógica. Então, buscando os porquês das coisas, não aceitando ou não concordando de forma a religiosidade sem antes passar pelo processo da razão. E aí, isso aqui, aí a gente vai trabalhar muito isso quando a gente trabalhar na filosofia. As pessoas estão voltando agora para a filosofia, para o raciocínio, para o pensamento, e estão abandonando a religião. Não é necessariamente que estão adorando a razão, mas estão abandonando a religião para apenas ficar com a razão. Nesse momento aí existem cristãos que vão permanecer, né? E ainda vão usar da racionalidade para explicar o cristianismo, ok? Mas o que está agora em foco é essa razão. Essa razão não, a razão, que para muitos vai ser como uma deusa. Não é muito. Hoje, não continua tendo muitos céticos, muitos que não acreditam, muitos que são dados apenas à racionalidade, querem explicar tudo dentro da razão e não no campo da fé. O domingo, ou dia do Senhor Jesus, foi substituído por um dia em cada 10. Não mais para cultos, mas sim para descanso e diversão.